Ok, senhor? Isso não está no código. Faça suas anotações. Estou começando o terceiro tipo de tributo. Quarto tipo, aliás, empréstimo compulsório. Página 25. Não respira. Continua. Esse é tranquilo e é light. Maravilha. Quantos minutos eu tenho? Mentira. Quantos minutos eu tenho? Vai, fala. Pergunta coisa só. Light, tá? Dessa vez. Fala. Posso falar com você depois sobre isso? Posso, no finalzinho? Nós dois? Pode ser? Obrigado. Desculpa aí. Vem comigo, ó. Empréstimo compulsório. Vem comigo, ó. Artigo 148 da Constituição. Vamos ler? Página 25. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimo compulsório. 1. Página 25, né? Todo mundo? De novo, vamos lá? De novo? O pessoal aqui se localizou agora. A União, mediante, sublinha, lei complementar, artigo 148, né? Poderá instituir empréstimos compulsórios. 1. Para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. Depois, guerra externa ou sua iminência. Inciso 2. No inciso 2 diz assim, e no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o artigo 153b, que é o princípio da anterioridade. Vem comigo aqui. Quer dizer que se houver guerra externa, hein? Guerra externa, ou sua iminência, a União pode publicar uma lei instituindo o empréstimo compulsório. Pode. Então vamos brincar. Eu sou União e publiquei a lei. Vou dizer assim, ó, fato gerador. Vai pagar o tributo quem fizer o quê? Circulação de mercadoria. Espera aí, Logon, um minutinho. Isso aqui é o mesmo fato gerador de que tributo? ICMS, está ocorrendo um fenômeno. Qual o fenômeno? Tributação, mas tem uma diferença. Quando eu falo empréstimo compulsório, tem uma característica que o ICMS não tem, que é o quê? Restituição obrigatória. O ICMS se restitui? Você paga para receber de volta? Não. Parou. Antes de mais nada, a pergunta inicial, antes da sequência da leitura disso aqui, é: o empréstimo compulsório ele tem restituição obrigatória. Isso não é característica própria de tributo. Já falamos disso. Mesmo assim, hoje em dia o Supremo adota a natureza de que ele tem ou não tem natureza tributária? Tem. Já falamos sobre isso, não falamos? Foi ou não foi, pessoal? Tem por quê? Olha no topo da página 25. Eu pulei porque já tinha conversado a respeito. O que diz? Cuidado. Olha a súmula 418 do Supremo. Empréstimo compulsório, eles não são tributos. Isso é uma súmula com eficácia suspensa hoje em dia, porque a emenda, está escrito lá em cima para você, a emenda número 1 de 69, depois do Código, que é de 66, inclui o empréstimo compulsório no sistema tributário nacional. Já conversamos sobre isso. Ó, o empréstimo compulsório ele não está no artigo 5º do Código, não está, mas ele está no sistema tributário a partir da emenda número 1 de 69. Então, hoje, ele tem natureza tributária, apesar de ter restituição obrigatória. Isso não é característica de tributo. Pagar para receber de volta? Não, só se fosse pagamento indevido. O pagamento, mesmo sendo devido, deverá se retornar à origem.
mas isso é um tributo por exceção. É o único empréstimo que classifica-se como natureza tributária. Com a natureza tributária, é o único. Pergunta de prova. Hoje, segundo o Supremo, tem ou não tem natureza tributária? Sim. Segundo o Supremo, é ou não é tributo? Esquece a distinção. Coloca sim, que é a resposta da prova. Não fica preocupado, Lugon. Natureza tributária é uma coisa, ser tributo é outra. Calma, a resposta é sim, é tributo. Agora, pergunta 3. É tributo nos termos do CTN? Artigo 5º? Não, isso é outra pergunta. A gente já tratou disso aqui. Deixa eu voltar então. Então, nesse exemplo aqui, ó, olhando bem para esse quadro, qual foi a circunstância que autorizou a União a criar esse empréstimo? Olha para o quadro. Focaliza o quadro. Obrigado. Qual foi a circunstância que autorizou a União? Guerra externa. A guerra externa é chamada de circunstância autorizadora. Cuidado. A União só criou esse empréstimo por lei porque havia guerra externa ou sua iminência. Guerra externa é a circunstância que autoriza. Agora, cuidado. Olha para a lei. Nesse meu exemplo aqui, qual é o fato previsto em lei? Diga-se fato gerador que justifica a cobrança do tributo. Circular mercadoria. Quando é que você paga? Quando você circular mercadoria. Não confunda fato gerador com circunstância autorizadora. O que é o fato gerador? É a situação prevista dentro da lei, que se nela eu me enquadro, me obriga a pagar o tributo. Ponto. Qual é o fato gerador do empréstimo compulsório? É o que a lei quiser. Em aberto. A lei escolhe o que ela quiser, porque a norma geral não trata do assunto. É um tributo especial. Ele pode copiar fato gerador de qualquer tributo. Ele pode, inclusive, fazer o quê? Bitributação. Mas aí, Lugon, se o fato gerador é de imposto, nesse caso, ocorreu bitributação, isso é permitido? É. E vira imposto por isso? Não vira imposto porque ele tem uma característica diferente do imposto. Qual é? Restituição obrigatória. Para falar a verdade, 100% dos casos a União copia fato gerador de imposto. 100%. Por isso que ele recebe um apelido da doutrina chamado de, abre aspas, imposto restituível. Fecha aspas. Imposto não é brincadeira, porque ele é restituível. Mas como ele copia via de regra fato de imposto, é mais fácil. A brincadeira é, o empréstimo compulsório é o imposto restituível. Brincadeira da doutrina, lógico. Então, Lugon, nesse caso, qual é a pergunta número 1? O que dá o tom? O que caracteriza esse tributo? Não é apenas o fato gerador. Então, você não pode aplicar o artigo 4º do CTN. Por quê? Porque o artigo 4º do CTN, que ensinou a gente a identificar tributo pelo fato gerador, ele se aplica àqueles tributos do artigo 5º. Você lembra quais eram? Imposto, taxa e contribuição de melhoria. O artigo 4º foi fabricado em 1966, quando os tributos eram os aqui do artigo 5º, imposto, taxa e contribuição de melhoria. Quais são os tributos identificados apenas pelo fato gerador? Imposto, taxa e contribuição de melhoria. Empréstimo compulsório tem outras características que darão o seu tom. Uma delas é a restituição obrigatória. E o pior, ele pode ter qualquer fato gerador. Quando eu digo que a lei pode definir qualquer fato gerador, ela pode, mas ela tem que definir um fato gerador, senão o tributo não vai surgir nunca, não é? Fica a critério da lei. E nesse caso aqui, volta para cá. Guerra externa, pergunta de prova. É o fato gerador ou é a circunstância autorizadora? Circunstância que autoriza a sua criação. Circunstância autorizadora é aquela situação político-social que, em ocorrendo, autoriza a publicação da lei pela União, criando o tributo. Volta na página 25. Quais são as 3 circunstâncias autorizadoras? Página 26, vamos ver? Primeira. Circunstâncias autorizadoras, também chamadas pelo Supremo de fundamentos para a sua instituição. Qual é? A primeira. Guerra externa ou sua iminência. Cuidado, não é guerra interna, é guerra externa. Basta sua iminência? Basta sua iminência? Sim.
A simples iminência da guerra justifica? Pergunta de prova. Sim. Outra, calamidade pública. Outra, lá embaixo, segunda caixinha. Em caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse a nível nacional. Exemplo, vamos investir no Proálcool? Ó, acabou o petróleo. É circunstância autorizadora. Observação. Volta lá em cima. Calamidade pública. Por acaso foi dito na Constituição que a calamidade pública tem que ser de âmbito nacional? Não. Pode ser calamidade de nível local? Sim. Basta que tenha sido decretada a calamidade. A nível nacional é só investimento público. Cuidado, não mistura. A calamidade pública é qualquer grau de abrangência. Se ela for a nível local, quem tem competência para instituí-lo? União ou município? Hã? União. Olha o artigo 148, compete à União. Ué, e a União cobra onde? No município ou no território nacional? No território nacional. De preferência para desafogar o município, dando uma isenção para o município, né? Mata o município 2 vezes. Calamidade do município, ela cobra só do município. Pronto, matou o município. É tributo federal, cobra em todo o território nacional. Calamidade pública não precisa ser de âmbito nacional, pode ser qualquer grau de abrangência. E, no segunda caixinha, no caso de investimento público, tem aí, ó, observa o princípio da anterioridade. Eu não sei o que é isso, vou aprender agora. Vou aprender agora. O que é isso? Olha para cá. Esse artigo 153b, eu ainda vou aprender com calma. Hoje é só jogar água na sujeira, mais nada. Estou só conversando fiado com você por enquanto, ó. Aula de princípio, ano 2007, ano 2008, ano 2009. A minha empresa, ela está programada para o exercício 2008. No ano 2007, eu me programei receita e despesa. De repente, publica-se uma lei aqui que cria tributo. Se você permitir a aplicação dessa lei nesse mesmo exercício, você pode quebrar a minha empresa. Porque um tributo desse pode custar R$1 bilhão no ano. Eu não estou preparado para isso. Para evitar esse tipo de surpresa que possa prejudicar o direito de propriedade do contribuinte, criou-se um princípio para proteger esse direito de propriedade contra a surpresa tributária gravosa. O que é uma surpresa tributária gravosa? É a lei que cria ou que majora tributo. Esse é o chamado princípio da anterioridade tributária. Aula futura, que diz: lei publicada no exercício, só poderá ser aplicada essa lei para os fatos que ocorram no exercício seguinte. Vamos ler o artigo. 150, inciso 3, a linha B. Eu estou na metade da página 26. Está acabando a aula em 2 minutos. Artigo 150, vamos ler junto. Metade da página 26. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estado, DF, município cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicada a lei que os houver instituído ou majorado. Quando eu digo é vedado cobrar tributos no mesmo exercício, entenda-se, traduza-se, é vedado aplicar a lei no mesmo exercício. Quer dizer o seguinte, olha para cá. Se o fato ocorre aqui, essa lei não se aplica a ele. Não se aplica a ele. Essa lei se aplica aos fatos que ocorram no exercício seguinte. Esse é o entendimento. Quer dizer que a lei tem que ser sempre publicada num ano anterior à sua aplicação. Princípio da anterioridade tributária. Entendi mais ou menos, vou melhorar isso depois, na aulinha de princípio. Pô, não. Exatamente, foi isso agora que eu vou nela. Então, Lugo, olha só, fecha com a gente aí. Em que circunstância autorizadora a União é obrigada a observar esse princípio? Só no caso de investimento público, está escrito aí. Mas ele é de caráter urgente, não interessa. Porque princípio só tem exceção se a Constituição o disser. E não houve exceção, mesmo sendo de caráter urgente. Mesmo sendo de relevante interesse nacional, nessa hipótese tem que respeitar a anterioridade. Já no caso de guerra ou calamidade pública, dispensa-se a anterioridade. Anota o artigo aí que traduz essa exceção. Lá em cima, no caso de guerra e calamidade, no futuro, eu não vou ler isso hoje,
eu vou ler o artigo 150, parágrafo 1º da Constituição, onde eu vou vislumbrar uma exceção. 150, parágrafo 1º da Constituição. Deixa para depois. Termina comigo mais 3 informações para acabar a aula. Lá no final da página 26, você tem um antigo artigo 15 do Código. Antigamente, o empréstimo compulsório ele era disciplinado apenas no Código, na época em que tributo não era. E você tem 3 incisos no artigo 15. Será que estão todos recepcionados? Vamos ver? Artigo 15, inciso 1. A União podia criar em caso de guerra externa. Recepcionado? Sim. Inciso 2, calamidade pública. Primeira parte dele só. Recepcionado? Sim. E inciso 3, a União podia criar empréstimo compulsório diante de conjuntura que exigisse absorção temporária do poder aquisitivo da população. E não está recepcionado. De novo, conjuntura que exigisse absorção temporária do poder aquisitivo da população. Não está recepcionado. Dá um exemplo. Era o antigo empréstimo compulsório dos combustíveis, das viagens internacionais, dos veículos, da energia elétrica. Era para restringir circulação de riqueza. Não está recepcionado. Isso valia antigamente. Estava no Código. Era para restringir circulação de riqueza. A partir de quando não está mais valendo? Constituição de 88. Pergunta de prova. Se uma lei hoje, 2008, publicar empréstimo compulsório, diante de conjuntura que exige absorção temporária do poder aquisitivo da população, hoje, essa lei é constitucional ou inconstitucional? Inconstitucional, porque ele não está mais recepcionado. Lugon, você lembra do bloqueio dos cruzados novos? Lembro. Ano 1990. Por medida provisória. Isso foi empréstimo compulsório? Não. O que foi não nos interessa. Mas foi empréstimo compulsório? Não, por quê? Primeiro, foi por medida provisória, temos que aprender isso depois. Empréstimo compulsório só pode ser por lei complementar. Depois a gente fala sobre isso. Segundo, em 90 essa circunstância autorizadora não estava mais recepcionada. Não poderia ser empréstimo compulsório. Tá? Agora eu não lembro. Então, deixa eu fechar com você a página 27. Primeiro está escrito perigo. É só para você pintar de vermelho, batom vermelho. Quem não pintar, corre risco na prova. Ou caneta amarela. Tanto faz. O que está escrito aí? Exige sempre lei o quê? Complementar. Pergunta minha. E no caso de guerra externa? Também. Só por lei? Complementar. Não esqueça disso. Boa noite. Tchau. Não, vocês não, só para ela que eu dei tchau. Só para ela, tchau. Ó, segundo caso. O pessoal quer ir embora. Exige lei complementar. Essa é a pergunta que mais reprova na prova. No caso de empréstimo compulsório. Porque o aluno fica tentado no caso da guerra externa. Falou em guerra externa, o olho cresce e ele acha que é lei ordinária. Não é. É por lei complementar, inclusive no caso de guerra externa. Inclusive no caso de calamidade pública. Pintou de amarelo? Pintou de vermelho? Vai pintar depois. Eu prometo que você vai pintar depois. Segunda observação aí. Vamos ler o artigo 15, parágrafo único. A lei que o instituir fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo. E, parou, é tributo de prazo determinado, não é prazo indeterminado. Cai em prova. Continua lendo. E a lei também determinará as condições para o seu resgate. Como é que eu recebo de volta? Observa os requisitos da lei. Última informação, final da folhinha. Artigo 148, parágrafo único, Constituição. O que diz? A receita arrecadada será destinada para a despesa que fundamentar a sua instituição. Diga, ele é tributo de receita vinculada. Ele é tributo de receita vinculada. Eu falei tributo vinculado? Não, eu falei tributo de receita vinculada. Quem determina que a receita tem que ser vinculada? A Constituição. Cuidado agora. Olha só como esse tributo é interessante. Pergunta minha.
Lembra que o artigo 4º do Código dizia que a destinação do produto arrecadado não é relevante para identificar o tributo? Isso se aplica ao empréstimo compulsório? Não, porque ele é um tributo especial. Ele é tributo de receita vinculada, cai na prova, para fins de determinar a natureza jurídica do empréstimo compulsório. A destinação da receita é relevante? Sim, porque se houver erro nessa destinação, todo ele será inconstitucional. Ele é tributo de receita vinculada. A destinação da sua receita é relevante para identificar o tributo. Não se aplica para ele, portanto, o artigo 4º do Código. É isso, pensamento de prova. Pergunta final. Ele é um tributo vinculado? Tributo vinculado é uma análise do fato gerador. Resposta. Bom, ele não pode ter qualquer fato gerador? Pode. E qual fato gerador, via de regra, que ele usa? De imposto, então, a única resposta de prova. Via de regra, como ele copia fato de imposto, via de regra, ele é tributo não vinculado. Um abraço a todos. Via de regra, ele é um tributo, quem quiser sair pode sair. Via de regra, ele é um tributo não vinculado, porque via de regra, ele copia fato gerador de imposto. Ok, senhores, prazer imenso estar com vocês. Até a nossa próxima segunda-feira, se Deus quiser.